nós éramos os únicos jornalistas brasileiros naquela região de Donbas, por onde a Rússia estava invadindo. E aí, quando a gente parou em Zaporizhia, a gente ficou em Zaporizhia a pé, né? Sem proteção, sem hotel, no meio da rua, na frente da estação de trem. Ele deixou a gente lá e voltou. A gente comprou era, sei lá, 6 horas da manhã, né? 7 horas da manhã. E ele voltou pra lá, a gente comprou uma passagem de trem que só tinha pra 9h30 da noite. Então a gente ficou de 7 da manhã às 9h30 da noite entrando ao vivo pra falar sobre a guerra, atualizando as informações e dando as informações da invasão russa, do início da guerra entre Rússia e Ucrânia. E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje. Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira. Eles que estavam lá na Ucrânia, quando a guerra entre a Rússia e a Ucrânia estourou. Olha só, vamos falar um pouquinho de cobertura jornalística em locais de conflito. E aí, Leandro? E aí, Luiz Felipe, tudo bom? Tudo bom, Fernando. Pô, obrigado primeiro por vocês terem vindo aqui e agradecer também a Record por ter autorizado aí a gravação desse podcast. Muito bacana, obrigado, viu? Prazer é nosso. É interessante porque a gente gosta de falar muito e principalmente sobre o trabalho, né? Sobre jornalismo. Claro, excelente. E olha, uma coisa que eu achei interessante é porque normalmente o jornalista aparece muito, né? Porque é ele que tá ali na frente da telinha, né? E achei interessante porque você postava lá no Instagram e também colocava ali a participação do Felipe, que é essencial, né? Se a gente não tem o cinegrafista, não tem o que fazer, né? A gente não aparece. Então, por exemplo, eu falo, né? Eu era muito de trás das câmeras, porque eu sou formado em rádio e TV, né? E depois tive a oportunidade de passar pra frente das câmeras. E sem a equipe, a gente não faz nada, né? Não constrói nada. Então, eu achei muito bacana essa relação aí de vocês. Eu não sei se você acompanhou a nossa cobertura, mas a todo momento eu falava o nome do Luiz. Sim. Ao vivo. Eu e o Luiz Felipe Silveira, por quê? Não se faz nada sozinho em televisão. Exato. Televisão é uma equipe, né? As pessoas veem o repórter ali na frente da câmera, mas esquecem que tem mais gente fazendo ali. Exato. Trabalhando com a gente ali. E numa guerra, eu acho fundamental a gente valorizar a pessoa que está ali no front com você, né? Que está segurando a peteca contigo. E nesse caso foi o Luiz Felipe Silveira comigo lá na Ucrânia. E nada mais justo do que valorizar o trabalho dele. Claro. E já que ele não aparece, nada mais justo do que falar o nome da pessoa que está comigo ali. E eu sou aquele jornalista que eu escolhi a minha profissão depois que eu entrei em TV. Eu me formei depois que eu já estava em TV, mas eu nunca tive a ambição de ir para frente da câmera. Eu gostava de jornalismo de imagem, assim, gostava de... E me formei para entender melhor o processo, né? Como, de uma forma para colaborar mais com... Que legal. Então você é formado em jornalismo. Jornalismo. Ah, que bacana, que legal isso. Mas olha só... É raridade isso, não são todos os cinegrafistas, repórteres cinematográficos que são formados em jornalismo. É verdade. Agora, o mais interessante de tudo é que essa relação entre o repórter e o repórter cinematográfico precisa ser uma relação de amizade. Na verdade, eu escrevo o texto, mas os olhos são os olhos do Luiz. É praticamente uma sociedade, né? Sim, eu preciso que os meus olhos aqui, no caso o Luiz, da matéria, sejam olhos bons, né? Que encontrem o que eu não consegui encontrar. E ele precisa que o meu texto seja bom para poder dar o valor que a imagem que ele fez merece. Então é um casamento, sim. A gente precisa ter uma relação de amizade. Quando a gente entra em guerra, a matéria fica terrível, né? Isso reflete na reportagem. Sim. Mas olha só, vocês foram para a Ucrânia, na verdade, para fazer a série de cobertura sobre a tensão que o país vivia, né? Então vocês chegaram lá, acho que por volta do dia 14 de fevereiro, é isso? Rapaz, a gente chegou 12 dias antes. Ah, então mais ou menos isso. Dia 12. A invasão... Dia 12, então, isso. E aí a invasão começa no dia 24. Isso. Né? Bom, primeiro, vocês já tinham feito alguma cobertura de conflito antes? Na verdade, a gente chegou dia 11. Dia 11. Se não me engano, foi domingo. 13. 12, a gente embarcou 13 de Amsterdã para lá, acho que foi, se eu não estou enganado. A gente chegou no domingo, mas começou a fazer a matéria na segunda-feira. Começou a cobrir na segunda-feira. Eu já fiz cobertura de conflito, né? Eu fui repórter no Rio de Janeiro 16 anos. É um conflito diferente, porque no Rio a gente sabe que é uma guerra interna ali, uma guerra civil, mas entre a polícia e os traficantes, entre traficantes e entre traficantes e milicianos. Então é uma guerra bem específica, bem diferente, não envolve exército. Envolveu quando as UPPs foram implantadas, né? Mas o exército teve que se envolver lá no Complexo do Alemão, mas na maioria das vezes o exército não se envolve nessa guerra civil que acontece no Rio de Janeiro já há muitos anos. Uhum. Não é uma guerra nova, não começou ontem, né? Tem sei lá, 30, 40 anos que isso acontece no Rio de Janeiro, ou mais ou menos isso. E
É diferente porque ali você não tem míssil sendo lançado pelo tráfico ou pela polícia, né? Não tem morteiro, não tem... Você tem granada, mas a granada é uma coisa bem específica. Nem dá ideia. Isso não existe lá. Lá mais ou menos assim, tu tá no local onde as coisas acontecem, né? Por exemplo, assim, tu tá vamos dizer, ou tu tá numa comunidade que tá em guerra, alguma coisa assim, que tá no conflito, mas as coisas acontecem ali. Né? Eu tive uma experiência no Rio de Janeiro também, as coisas aconteciam ali, não é tipo, tu tá andando na cidade e daqui a pouco um prédio atrás de ti é atacado. Não, se tu tá, por exemplo, na comunidade e tá com conflito com a polícia, as coisas acontecem naquela região. Naquela comunidade. Naquela comunidade, é ali que estão acontecendo, sabe que vai ter confronto com a polícia, quando tem operação, mas tu não tá assim, andando na rua, daqui a pouco, que nem a gente tava numa parte alta de Kiev, cara... Estão atacando uma zona civil que a gente está conseguindo ver daqui. Sabe? O Rio de Janeiro ele tem uma especificidade... Na verdade, são 700 favelas no Rio de Janeiro, mais ou menos 700 favelas. Cada favela tem uma topografia diferente. Então, quando você vai cobrir uma operação numa favela, você sabe que vai ser diferente da outra que você cobriu ontem. Nossa. Porque a topografia é difícil diferente. Isso também, porque aí sua mente tem que se adaptar rápido e... Não, é difícil porque o traficante está sempre numa posição privilegiada. Porque ele está geralmente no alto. Em cima, né? Lá tem muito morro, né? Então, geralmente as favelas são no morro. Não são todas que são em morros, mas a maioria. Eles estão numa posição privilegiada, de cima para baixo, e principalmente eles conhecem a comunidade. A polícia que entra na comunidade conhece também, mas muito menos do que o traficante. E nós que somos jornalistas, que não vivemos em comunidade... Menos ainda, né? Menos ainda. E quando você está cobrindo uma operação, geralmente a gente entra na comunidade do lado da polícia. O que não é certo, porque na verdade a polícia é alvo. Então você está na linha de tiro ali. Foi o que aconteceu com o Gelson Domingues lá, que tomou um tiro no peito, que era meu amigo. O caso do Santiago foi diferente, foi uma manifestação, mas o Gelson... Santiago do Rojão, né? Do Rojão, O Santiago Andrade, que tomou o Rojão na cabeça, foi um protesto no centro da cidade, não teve nada a ver. Mas o Gelson, ele estava acostumado a cobrir tiroteio, operação policial. Nesse caso, era uma favela plana. Foi na favela de Antares, que fica na zona oeste, se não me engano, do Rio de Janeiro. Já tem muito tempo que eu não cubro esse tipo de reportagem lá. Eu já estou há 8 anos em São Paulo, né? Mas é uma favela plana, era diferente e tal, mas na maioria das vezes a operação acontece no morro. Então, nós que somos jornalistas, a gente precisa se adaptar a isso, né? É diferente de uma guerra. O traficante ele usa fuzil, pistola, até mesmo granada e tudo mais. Mas na guerra tem tanque de guerra, tem avião, tem helicóptero. São situações completamente diferentes. Você tá, como o Luiz falou, a gente está no meio da rua. A arma nuclear que não foi usada ainda nessa guerra, mas que pode ser usada. O que pode te atingir é um escombro, né? Não precisa nem ser tiro, né? O cara tá do lado de um prédio que é atingido, um escombro pode ser fatal, né? E o louco é porque você não tem o que correr, você não tem o que fazer. Você tá lá, de repente... Não tem porque você não sabe de onde vem. Né? Você acordou no céu. Você não sabe de onde veio. Não sabe nem o que Vem um míssil do nada, vem um morteiro do nada, um tiro que... Tanto que o jornalista americano que morreu levou um tiro no pescoço longe da zona de conflito. Quer dizer, o tiro de fuzil ele chega a 1 quilômetro. Passa, às vezes, de 1 quilômetro. Mariupol, que os caras estavam... A gente estava numa região mais alta, assim, os caras estavam atacando pelo mar. Sim. E diz... Cara, é uma coisa totalmente isso pra gente, assim... Cara, ninguém atira de pistola do mar pra cá. Não tem tiro de pistola. Sim. Não existe, né? É sempre arma muito pesada, né? Então, tu sabe que a região que tu tá pode deixar de existir, né? Do nada. E assim, um míssil atinge, sei lá, uma casa a 200 metros, vai pegar em você. Né? 100 metros, vai pegar em você. É diferente do tiroteio numa favela no Rio de Janeiro, que a gente diz assim, quem está acostumado a cobrir esse tipo de operação policial, quem faz esse tipo de matéria sabe que tiro não faz curva, né? Então, para o tiro pegar em você, alguém atirou na tua direção. É diferente de uma guerra. Quando um míssil cai ali, que não pegou em você, né? Não foi, você não era o alvo, mas você estava perto. Então, a região no entorno ali de onde o míssil caiu tá toda comprometida. Mas quando vocês estavam indo para lá, vocês imaginavam que isso podia acontecer? Estourar a guerra? Quando a gente vai para um lugar que está ameaçando uma guerra, a gente sempre pensa que pode acontecer. Você não pode ir para lá achando que não vai acontecer nada. Né? Tanto que a gente chegou 12 dias antes, viu um país completamente diferente, né? As pessoas organizado, né? E as pessoas tentando ter uma vida normal, porque a guerra na Ucrânia ela já acontece há 8 anos. Né? Os ucranianos falam isso, não somos nós. Eles dizem que eles já vivem essa guerra desde 2014.
quando começou a manifestação lá na Praça Maidan, no centro de Kiev, e eles derrubaram o governo pró-Rússia, e aí, a partir daí, a guerra começou em Donetsk e em Luhansk, né, que é a região de Donbas, em que os grupos separatistas pró-Rússia passaram a invadir essa região para poder tomar o controle dessa região. Os ucranianos dizem que não são grupos separatistas, tá? Que são mercenários contratados pela Rússia para manter um conflito naquela região ali. Impossibilitando a entrada da Ucrânia na OTAN. Da Ucrânia na OTAN. Porque um país em guerra não pode entrar na OTAN, né? Mesmo que seja um conflito interno. Então ele precisa estar em paz. Então o que a Rússia, segundo os ucranianos, a Rússia fez? Pagou esses mercenários, financiava esses mercenários durante 8 anos para manter aquele conflito ali e assim impedir a entrada da Ucrânia na OTAN. Em algum momento, determinado momento, que o Putin, né, o governo russo, percebeu que aquilo ali não ia segurar, né, não ia impedir que a Ucrânia estava tentando, segundo a Rússia, tinha um plano para acabar com esse conflito, para tomar as regiões de volta e acabar com o conflito para poder entrar na OTAN. Eles foram lá, reconheceram as 2 regiões e invadiram a Ucrânia. Essa foi o que aconteceu quando a gente estava lá. Como é que vocês ficaram sabendo que tinha começado a guerra? A gente estava no lugar da guerra, por onde a Rússia invadiu, né? Mariupol, a gente estava. A gente estava em Mariupol, que 5 da manhã, Donetsk. 5 da manhã o Putin, né, declarou o estado de guerra. Mas tipo assim, vocês estavam dormindo? Não, era... Dormindo. Que horas a gente que era? acordou? A gente estava dormindo, a gente acordou com uma movimentação no hotel, todos os interfones começaram a tocar dos quartos, isso que era para todo mundo sair do hotel, que começou a guerra. E a gente... A gente tinha mais ou menos assim, com as fontes ligadas à embaixada, aos militares, enfim, que isso ia acontecer em 48 horas. Era o que saía na imprensa aqui. A gente estava dando essa notícia, né? A gente estava essa notícia já há 2 dias. Que ia ser em 48 horas. Daqui a pouco alguém liga pra gente e diz, cara, não tem 48 horas, velho. É nas próximas horas. Né? Então, aquele dia a gente chegou, já tinha deixado tudo pronto no hotel. Né? Tava escova de dente só do lado de fora ali e tudo pronto. Dormiu até de a roupa pronta. Tava tudo pronto, já tava com o equipamento todo guardado, todos os cases, tudo certinho. Mas, cara, na hora que... E 5 da manhã começou a correria no hotel, e onde os civis, a gente saiu pra fora, os civis, a gente, saindo por um lado, né? Pra tentar sair da cidade, e os civis indo no outro lado armados. Cara, eu fui acordado por esse cara aqui. 5 horas da manhã, a gente tinha entrado ao vivo 1 hora da manhã. Porque lá tem um fuso horário de 5 horas. Lá, o jornal da Record aqui era 8 da noite, mais ou menos. E lá era 8, 9, 10, 11, 12, 1 da manhã. Mais ou menos 1 e pouco da manhã. Ao vivo. Então a gente tinha entrado ao vivo 1 e pouco da manhã, você não dorme logo depois do ao vivo. Você demora um pouco para dormir, então eu fui dormir, 2 horas da manhã. Às 5, eu escuto um barulho na porta do meu quarto, alguém tentando arrombar a porta. E eu acordei assustado, né? Não sabia o que estava acontecendo. Quando eu abri a porta, tava ele, um intérprete e uma funcionária do hotel do lado de fora. Vambora, tem que sair do hotel agora porque a Rússia está invadindo o país. E aí eu levei esse susto e falei, opa, calma aí que eu vou pegar minhas coisas. Cara, eu acho que eu teria um treco na hora, não sei o que eu ia E não tava invadindo o país pelo outro lado do país. Porque nessa hora a adrenalina sobe total, Sim. né? Assim, vai jogando tudo, leva o que você... Se acordar com essa informação, a Rússia tá invadindo o país e não tá invadindo o país lá do outro lado, tá invadindo o país aqui. Por aqui. Essa é a cidade que é... Porque Mariupol, ela dá acesso pro Mar de Azov, onde os navios russos já faziam a ronda ali há muito tempo, exercícios militares. Que é a passagem pro Mar Negro. Pro Mar Negro. E ela fica em Donetsk, na região de fronteira com os separatistas. Ela fica exatamente ali na fronteira entre Ucrânia e Rússia, né? Onde os separatistas entravam em guerra há 8 anos com o exército ucraniano. Essa é a cidade mais perigosa, tanto que agora... Saiu ontem, se não me engano, uma informação de que mais de 2.500 pessoas já morreram em Mariupol e foi a cidade mais bombardeada durante a guerra até agora. Porque é a cidade que fica ali na fronteira. Então a gente estava ali. Nós éramos os únicos jornalistas brasileiros em Mariupol naquele momento. Então quando eu acordei, eu levei um susto, só deu tempo de eu pegar minhas coisas e sair do hotel. Tava uma correria no hotel, a Rússia invadindo por ali com força total. Então a gente escutava os bombardeios, os mísseis e os tiros. E a gente precisava ir embora. Só que a gente não tinha carro, né? Então a gente ligou pro nosso motorista, que não falava inglês, só falava ucraniano, né? Pediu pro intérprete, cara, liga para ele não atendia o telefone, todo mundo saindo do hotel,
e o motorista não atendia o telefone. E aí, em um determinado momento, ele atendeu e falou, olha, eu tô com a minha família aqui, eu preciso proteger minha família. E a gente falou, cara, você precisa tirar a gente da cidade. A Rússia tá invadindo o país, tá invadindo por aqui, a gente não tem pra onde ir. E aí ele falou, não, eu tô indo pra aí que eu vou tirar vocês daí. Ele foi ponta firme pra caramba, aquele cara. Total. Olha, eu quero agradecer, não sei se ele vai entender o que eu tô falando aqui, né, em português. Ele entende. Obrigado, ele entende. Por causa da família então, obrigado. Obrigado, ele entende. Ele pegou a gente lá. Foi demais. Deixou a família dele em casa, pegou a gente no hotel e tirou a gente da cidade, gente. Ele ia levar a gente pra Kiev, mas no meio do caminho ele falou, cara, eu preciso voltar pra pegar minha família. E deixou a gente em Zaporizhia, que é a cidade... Quanto tempo? Mais ou menos 2 horas. 1h30, 2 horas de viagem de carro até Zaporizhia, entre Mariupol e Zaporizhia. A gente parou em Zaporizhia, que foi a cidade onde tem a cidade onde tem a usina nuclear, que foi atacada e que agora foi tomada pelos russos. Então a gente parou ali e passou a entrar ao vivo dali para contar sobre a invasão. Então, nós já foi direto na ferroviária para já comprar as passagens, porque o aeroporto já tinha sido bombardeado. Então já não tinha como sair. Então a única saída ou era carro ou a pé. Não, e assim, o congestionamento em direção a Kiev estava gigantesco, assim, as estradas todas paradas. Esses caras, não tem como a gente chegar em Kiev, né? E tipo, já não tinha combustível, né? Porque todo mundo passou a fugir dali, né? Quem tinha carro foi de carro. Como a Rússia estava invadindo por Mariupol, né, por Donetsk... A população começou a subir, né? A população começou a subir para as outras cidades. Então, as estradas estavam lotadas, os postos de combustíveis lotados com filas, porque as pessoas estavam com medo de não ter combustível. E a gente pegando esse motorista, esse carro, né, com esse motorista que, cara, foi aquele cara é um anjo, veio de Deus ali e salvou a gente ali naquele momento. Porque ele também imagina a preocupação do cara, né, cara? O cara com a família. Tem a família, tem filho. Eu não sei se eu faria a mesma coisa. Eu não sei se eu faria. Que ele certamente, fez. Cara, eu não sei. Eu acho que eu não faria. Mano, porque é uma situação totalmente inusitada. Você fala assim, eu tenho que me proteger aqui, vou pegar minha família e eu vou embora, né? Sim. Eu acho que não faria. Não deixaria minha família lá no meio do bombardeio pra pegar uma pessoa que eu não conheço. Pra salvar a pessoa que eu não conheço. Eu vou salvar primeiro a minha família. Mas ele realmente deu a vida pelo trabalho dele e arriscou a família dele pelo trabalho dele. E ele deixou a família... Disse que a esposa trabalhava numa escola, né? Não podia sair. Ele não podia sair. Levou a gente para Zaporizhia. Quando chegou em Zaporizhia, ele falou, preciso voltar. A gente entendeu. Cara, ele foi o tempo inteiro no celular, né? No caminho, assim, as pessoas ligando para ele e tentando falar com a esposa. Porque ele também, assim, era novo pra gente e pra ele, né? Sim. Porque às 5 horas todo mundo foi acordado, inclusive ele, né? Com essa notícia. Então, tipo... Também tô eles acho que tinha uma ponta de esperança que isso não fosse acontecer, né? A gente ficou, então... Todo mundo surpreso, né? 12 dias cobrindo o clima de tensão e a possibilidade de uma invasão, de uma guerra. E a partir daquele momento a gente passou a cobrir a guerra, né? A invasão russa. Nós éramos os únicos jornalistas brasileiros naquela região de Donbas, por onde a Rússia estava invadindo. E aí, quando a gente parou em Zaporizhia, a gente ficou em Zaporizhia a pé, né? Sem proteção... sem hotel, no meio da rua, na frente da estação de trem. Ele deixou a gente lá e voltou. A gente comprou era, 6 horas da manhã, né? 7 horas da manhã. E ele voltou para lá, a gente comprou uma passagem de trem que só tinha para 9h30 da noite. Então a gente ficou de 7 da manhã às 9h30 da noite entrando ao vivo para falar sobre a guerra, atualizando as informações e dando as informações da invasão russa, do início da guerra entre Rússia e Ucrânia. E só pegou o trem para Kiev 9h30 da noite. Quando a gente chegou em Kiev, já no dia seguinte, porque dali para Kiev são 12 horas de viagem. Quando a gente chegou em Kiev, na manhã do dia seguinte, a gente saiu de 9h30 da noite. Atrasou, na verdade, né? Sim. Atrasou 3 horas. E as paradas do trem no caminho também. O trem parava nos trilhos e desligava motor, apagava todas as luzes e tu ouvia caças passando por cima. E o maquinista disse que fazia isso para despistar. Para despistar. Os caças. Tipo, ficava sem movimento nenhum, sem nada. Como se fosse um trem abandonado. Como se fosse uma composição abandonada. Porque imagina o risco de um míssil no meio do trem, ou ser metralhado, qualquer coisa. No primeiro dia tu não sabe, no primeiro dia tu não sabe a força que vem, o ataque. Né? Que os caras falaram assim, cara, o que se tinha notícia, assim, que não era uma guerra que ia durar 18 dias que nem até agora, era uma guerra que ia durar horas. Né? Tamanha a desproporção, né, da inferioridade do exército ucraniano perante o exército russo. O que eles não contavam... A resistência civil. Era a resistência ucraniana. Que, inclusive, impressionou muito a gente, porque durante nossos 12 dias antes da guerra, a gente mostrou a preparação dos ucranianos para se proteger no caso de uma invasão. Tinha idosa de 80 anos aprendendo a atirar de Kalashnikov.
Tinha criança, criança, a gente mostrou criança aprendendo a dar tiro de bazuca. Rio, mas é rio de nervoso. Não é risada de que engraçado, né? Porque, mas é impressionante como uma idosa de 80 anos tem coragem de pegar uma Kalashnikov e falar, não, aprendi a me movimentar, eu vou salvar a vida de um soldado, mas se chegar um inimigo, eu tenho que atirar no inimigo. E tinha criança aprendendo a dar tiro de bazuca. A gente mostrou isso nas reportagens. As crianças faziam uma operação de limpar as trincheiras. De cavar, né? De cavar. Eles tinham as trincheiras em Mariupol que davam pro Mar de Azov. E eles limpavam, deixavam tudo pronto. Assim, se a gente precisar, se os soldados precisarem, tá tudo aqui pronto. E eles faziam a manutenção daquilo. Eles cavavam, faziam tudo. Quando a gente saiu do hotel em Mariupol, a gente viu um menino de 20 e poucos anos, 22, 23 anos, saindo de casa com um fuzil. Mariupol é a segunda cidade que vocês chegaram, quando estourou a Não, Mariupol a gente estava dormindo, era onde estava o hotel. Quando vocês receberam a notícia, vocês conseguiram avisar alguém? Não dava tempo de avisar ninguém, era o tempo da gente conseguir falar com o motorista, pegar nossas coisas que desse para carregar e sair do hotel. A gente estava sendo expulso do hotel naquele momento. E as tropas russas estavam invadindo a cidade, invadindo o país por aquela cidade ali. Uhum. Quando a gente saiu do hotel, a gente viu esse jovem, um jovem de, 20 e poucos anos, saindo de casa com um fuzil na mão. E aí o Luiz começou a gravar, ele virou o rosto, pediu para não gravar e tal, mas estava indo para o front, ajudar o exército ucraniano. Ele era civil. Da resistência ucraniana, aqueles caras que estavam atrás da gente no hotel, que quando eu virava a câmera, os caras gritavam, não mostra. Que pareciam milicianos. Que pareciam milicianos, os caras todos armados. Isso dentro do hotel. O motorista de uma equipe da Grécia lá também, ele saiu do carro dele e ficava com uma pistola na mão, e levando um por um para dentro do carro. Ele, meio de segurança ali. Ele não era mais motorista, ele era segurança. Então, ali a gente começou a sentir o clima real da guerra. Porque até então a gente estava mostrando o clima de tensão, o medo da guerra, a preparação dos... O que os ucranianos falavam antes da guerra estourar? Os ucranianos diziam que eles já estavam em guerra. Uhum. Há 8 anos, em Donetsk, em Donbas. Uhum. Donetsk e Luhansk, desculpa. Uhum. E já estavam em guerra em Donetsk e Luhansk. Era o que os ucranianos falavam. Que eles já estavam acostumados com a guerra, então, por conta disso, eles tentavam levar uma vida normal. Uhum. Mas, com o aumento da tensão e da possibilidade da invasão russa, eles passaram a se preparar para fazer parte da resistência. A história ucraniana é uma história de resistência, né? Se você for estudar a história dos ucranianos, dos cossacos ucranianos, 1000 anos antes da Rússia existir, você já vai saber que eles são guerreiros. Isso está na história, está no sangue deles. Uhum. E eles têm orgulho de dizer isso. E eles têm orgulho de manter essa tradição. Eles não querem abandonar o país e entregar isso nas mãos de ninguém. Uhum. Eles querem defender o território. Isso faz parte da história deles. Aquela frase que eles usam lá, todo mundo fala assim, que se a Rússia parar de atirar, acaba a guerra. Se a Ucrânia parar de atirar, acaba a Ucrânia. É assim que eles levam a guerra. Eles têm essa resistência bem dentro deles. Forte, né? Forte. E é interessante porque o cumprimento, né? O cumprimento entre os ucranianos, seja uma criança, um idoso, um civil ou um militar, é o mesmo cumprimento. Você não dá boa tarde, boa noite. Eles falam Slava Ukraini, que é glória à Ucrânia. E a resposta é Heroim Slava, que é glória aos heróis. Então, assim, tanto criança quanto idoso, quanto civil e militar e tal, eles se cumprimentam assim. A pessoa chega primeiro e fala Slava Ukraini, a pessoa responde Heroim Slava, e depois é que dá o Dobry Den, que é o bom dia, né? O Dobry Ban. Dobry Den. E o outro é Dobry Det. Mas eu imagino que vocês começaram a receber um monte de ligação de familiares, não? Olha, rapaz, eu recebia mensagens do meu irmão que mora no Canadá e da minha mãe que mora no Rio de Janeiro o dia inteiro. Quando você conseguiu avisar eles? Não, a gente se falava de noite, toda noite, pra dizer, tá tudo bem, tô vivo. E só. Eu não dava muita corda porque, no fundo, isso atrapalha o nosso trabalho ali. Emocionalmente, né? Sim. Porque eles estão com medo, eles não sabem o que está acontecendo. Então eles passam uma atenção para você. E se você falar é pior ainda, né? Se você falar é pior. Você não pode dizer o que realmente está acontecendo, porque senão eles vão entrar em pânico. E a ideia não é passar pânico para ninguém. A ideia é passar que há segurança, que a gente está ali tranquilo fazendo o nosso trabalho. E a decisão do que vai ser feito é minha e do Luiz ali o tempo todo. Né? Nem o chefe, nem o repórter que está no Brasil, nem a mãe, nem o familiar, nem ninguém. Eles não têm a capacidade de avaliar, né? a dimensão do problema. Sim, porque se eles pudessem, eles iam assim, não, tô mandando alguém aí para tirar vocês. Sim. É isso que qualquer um faria, mas não tem como, isso é impossível. É impossível. A gente, enquanto deu para ficar, a gente ficou
Quando não deu mais para ficar, a gente teve que sair. Que nem Zaporizhia ali que a gente tava, né? Já não tinha aeroporto para sair, tinha o trem. E tu tem reatores nucleares a 5 quilômetros de ti. Então, cara, esquece assim, a parte dos reatores não precisa falar. Não é só falar que tu vai sair, né? Porque senão fica todo mundo preocupado, né? E tá perto de Chernobyl, né? Tá tudo ali muito perto. A maior usina nuclear da Europa fica em Zaporizhia. E a gente tava lá o dia inteiro entrando ao vivo e o país sendo atacado. Então, a qualquer momento, uma usina nuclear pode ser atacada, explodir. Caiu um míssil lá, às vezes até sem querer. Como caiu, né? Como caiu. Um fragmento de míssil. E por pouco não houve um outro desastre nuclear. Se tu olhar a imagem, tem aquela coluna dos 4 reatores, né? São 4 reatores e tipo imagina uma planta, né? Um terreno gigante assim, cai do lado, assim, numa galpão, alguma coisa do lado, assim, perto dos reatores, que imagina. E isso foi muito chocante pra gente, porque como a gente ficou 12 dias antes da guerra estourar, viajando pelas cidades da Ucrânia, então a gente foi a Kharkiv, foi a Kiev, que eles chamam de Kiev, né? Lá você não pode falar Kiev, porque Kiev é a forma russa de falar. Os ucranianos chamam de Kiev. A gente foi para Zaporizhia, Mariupol, Donetsk, né? Donbas e tal. A gente circulou pelo país. E é muito chocante você ver que todas as cidades por onde a gente circulou são cidades atacadas, bombardeadas e que as pessoas morreram. Então, Mariupol é a cidade mais atacada, mais de 2.500 pessoas morreram. Zaporizhia era onde tem a usina nuclear que foi atacada. Kharkiv, a gente fez a matéria na frente do parlamento do governo, do prédio do governo. Tem aquele prédio do governo que tem uma imagem assim, numa câmera de segurança que ele é atingido por um míssil. Eu coloquei isso no Twitter, né? E a gente estava gravando, assim, dias antes a gente estava numa barraquinha de uma resistência. Fica na frente. Que eles estão acampados lá desde 2014 e a gente estava gravando ali, na frente do prédio. A gente gravou na barraca. A barraca é uma tenda, né? O prédio não existe mais, né? É um esqueleto. Assim. É uma tenda com as cores da Ucrânia que fica na frente do parlamento do governo de Kharkiv. A gente gravou lá 2 ou 3 dias antes, mostrando ali o trabalho dos voluntários, da resistência e tal. E 3 dias depois o míssil atingiu aquele prédio e destruiu tudo que tinha em volta. Então isso pra gente é muito chocante. Tipo, eu tava lá, né? A gente tava lá. E tu acompanhar assim, a gente viu as cidades inteiras funcionando. Normal, sabe? Daí a gente fica pensando, pô, como é que será que tá aqueles pessoal que nos atendeu lá, sabe? Tu fica pensando assim nas pessoas que ficaram, né? E você faz amizade, né? A gente dormiu nas cidades, a gente conheceu as pessoas, a gente foi almoçar com as pessoas, a gente entrou na casa das pessoas. As pessoas orgulhosas, Kharkiv, assim, uma e felizes linda, com a gente, linda, porque cara. assim, se fala muito na Rússia, mas não se fala na Ucrânia. O brasileiro, principalmente, não conhece a Ucrânia. Tinha a versão russa, né? Na verdade, acha que a Ucrânia é um país pequeno lá no leste europeu, mas ninguém sabe o que acontece na Ucrânia. Quem são os ucranianos? O que a gente escuta falar aqui é da Rússia, do Putin, das disputas com os Estados Unidos e tal. A Rússia é um país muito grande, muito poderoso do ponto de vista militar, né? E financeiro, claro. Então se fala muito da Rússia e a Rússia controla as informações. Então não se fala muito da Ucrânia. E a nossa ideia era mostrar a Ucrânia. Por isso que a gente pediu para ir para a Ucrânia antes da guerra, no momento em que esse clima estava ficando muito tenso, para mostrar quem são os ucranianos. Existe um povo ali. Existe gente ali que está com medo, que pode morrer, que pode perder a casa, que pode abandonar a família, que pode se separar de quem ama. Então a gente queria mostrar essas pessoas. A gente fez essas amizades, entrou na casa das pessoas. E depois que a guerra estourou, que a gente viu que nas cidades que a gente visitou, todas elas foram atacadas, a gente começou a se preocupar com essas pessoas. Porque o que aconteceu com a Catarina, que mora em Kharkiv, com a Yula, né? Eu lembro do nome de todo mundo. E a gente manda mensagem, tenta descobrir o que aconteceu. É porque você personifica. Sim, você personifica. Porque uma coisa é assim, tem um pessoal ali sendo atacado. Quando você não sabe quem fica longe, né? Fica distante. Então a sua ligação até emocional com aquelas pessoas, né? A empatia é zero. Mas quando você dá nome, endereço, telefone, sobrenome, a pessoa que está em casa assistindo fala, caramba, olha que legal, essa pessoa mora ali. Existe um ser humano ali. Ela existe, né? Ela passa a ter rosto. E não o seu número. A gente visitou as pessoas, cara, eu vou ter minha mala pronta, meus documentos prontos, e vou sair daqui de carro, vou tentar salvar minha filha, que nem a Catarina. E não sei o que eu vou encontrar se eu voltar.
Então, as pessoas deixaram aquilo que elas construíram, a isso história, já é uma cara? agressão, né? E não A sabe história, tu isso. imagina assim, pô, tu tem a tua casa, cara, que tu batalhou a tua vida pra conquistar E você tem que largar, as tuas coisas. né? Aí tu vai largar e não sabe se quando voltar a tua casa vai estar lá, não, se o prédio vai estar lá, né? E A pior, agressão não já sabe começa nem se aí. vai conseguir sair. É. Porque o ataque ele vem do nada. Então você não sabe nem se você vai conseguir ter tempo de ir embora. A gente entrevistou uma brasileira casada com um ucraniano lá, né? Que estava tentando documentação dos cachorros para poder tirar os cachorros pela fronteira. E ela ficou lá, não conseguiu sair. A gente não sabe nem o que aconteceu com ela hoje, né? Qual é a situação dela hoje. Mas Kharkiv Muita gente, é uma cidade linda. A gente ficou assim, apaixonado pela cidade, queria morar em Kharkiv. Não só em Kharkiv, em Kiev, em outras cidades que são legais também, mas Kharkiv, né, foi uma cidade que chamou muito a nossa atenção pelas pessoas demais, e tal. cara. E a gente viu que a cidade está destruída. Simplesmente por conta de uma briga política, uma guerra de gabinete, uma vaidade, enfim, por uma questão extra-campo, né, extra-Ucrânia. A cidade que tem um monte de gente vivendo, que era uma cidade linda, shopping, museu, restaurantes maravilhosos e tal, tá destruída. Simplesmente foi destruída. Cada foto que tu olha de cara que diz, cara, passei ali, nossa, inacreditável. Lugares que não existem mais. O próprio prédio, né? Que era lindo demais do parlamento lá do governo da cidade, né? Do governo da região ali, né? Um prédio lindo, assim. Daqueles que tu fica parado na frente dos caras. Impressionante. E é difícil mensurar, para quem não esteve lá, o que a gente viu lá, né? Uhum. Você sabe disso, o que os olhos veem, É difícil. as palavras não ilustram, né? É muito difícil. Você consegue chegar muito próximo, mas você não consegue ilustrar exatamente o que você está vendo. Então, pra gente, é muito mais chocante ver o que aconteceu com a cidade. Porque vocês viveram. Sim. Vocês Porque a gente viveram viveu aquilo. Uma coisa é a gente olhar pela tela. E com certeza o trabalho que vocês fizeram lá foi fantástico para trazer a informação pra gente. Tanto da parte da imagem como na parte das informações que vocês estão trazendo pra gente. Aquilo é o mais próximo que a gente vai ter. Mas vocês viveram isso, né? E é um desafio muito grande. E as coisas não vão estar mais lá, né? Tipo, assim, o próximo governo vai construir um outro prédio. Não vai ser mais aquele. Nunca mais vai ser aquele. Não vai ser. Não, e qual governo, né? Porque Sim, a guerra não vai ser- acabou. não sabe quem vai ficar. O governo que vai reconstruir ou não vai, né? Aquilo que a gente fez, por isso que é muito chocante pra gente, aquilo que a gente fez antes da guerra é histórico. Uhum. Porque é uma Ucrânia que as pessoas não conheciam e que não vai existir mais. Por mais que a guerra acabe e eles reconstruam, nunca vai ser exatamente igual do que era antes. Né? Nunca vai ser a mesma coisa do que era antes. Vai ser parecido, vai ser novo, com uma nova cara, uma nova arquitetura, talvez, uma nova visão sobre aquilo, mas nunca vai ser... Tô batendo no microfone aqui o tempo todo. Não tem problema. Nunca vai ser... Pode jogar no chão. Nunca vai ser igual ao que era antes. Então, o que a gente fez ali é história. Aquilo é histórico, não só para os ucranianos, mas para os brasileiros que não conheciam a Ucrânia. E eu acho que o grande desafio meu e do Luiz foi conseguir transformar em reportagem aquilo que a gente estava vendo e chegar ao mais próximo daquilo que a gente estava sentindo lá. Porque a gente nunca vai conseguir contar numa reportagem de 2, 3 minutos exatamente aquilo que a gente viu e sentiu. Uhum. Mas a gente consegue chegar muito próximo. E esse era o nosso desafio, de chegar o mais próximo possível daquilo que a gente estava sentindo. A gente foi nas trincheiras, né? E assim, a gente se olhava nas trincheiras, cara, se eles entrarem vai ser por aqui, inacreditável, né? Essas pessoas aqui vão ser as primeiras, né? A gente tinha uma cerca e tem uma zona desmilitarizada, deve ser uma faixa de 2 quilômetros, mas ali, tipo assim, a Ucrânia acaba nessa cerca aqui. A partir daqui né? é Rússia. A partir daqui é Rússia. Tem uma faixa desmilitarizada e é Rússia. Então, diz assim, cara, eles vão entrar por aqui. Né? Esse lugar aqui, se tiver uma guerra, não vai existir mais. Essa torre aqui, essas pessoas que estão aqui vão ser as primeiras, cara. Então, na verdade, eu repito isso porque isso é muito importante. Nós fomos os primeiros repórteres do Brasil a visitar uma trincheira ucraniana antes da guerra. A mostrar como os ucranianos fizeram a trincheira, como eles se preparavam na trincheira para evitar a invasão russa. Essa trincheira não existe mais, provavelmente não existe mais. A gente não conseguiu voltar mais lá, né? Mas não existe mais. Foi toda bombardeada. Então aquilo ali faz parte da história. É um rascunho da história, né? Aquilo que a gente fez e que ninguém mais fez, né? Pelo menos para o Brasil, é o rascunho da história. E eu falei isso numa entrevista também. O que a gente fez na Ucrânia, naquele momento, né, antes da guerra, nós não éramos apenas
jornalistas mostrando a Ucrânia. Nós éramos os olhos do Brasil na Ucrânia. Então, para os brasileiros, o que a gente estava mostrando ali era a única visão que eles tinham. Porque não tinha mais ninguém mostrando. É diferente se eu fizer uma matéria e o Luiz fizer outra, são duas visões do mesmo assunto. Mas se só existe uma matéria, essa é a única visão que o brasileiro vai ter sobre o que está acontecendo na Ucrânia, naquele lugar ali. Por isso que era muito importante que a gente mostrasse o mais próximo possível da realidade. A gente nunca vai conseguir mostrar 100% da realidade, porque é impossível você conseguir explicar para quem está assistindo o clima, o que você está sentindo. Claro. Mas a gente consegue chegar muito próximo. E era muito importante que a gente tivesse essa responsabilidade de transformar informação em notícia, né? O mais próximo da neutralidade, que imparcialidade nunca vai existir, né? Mas da neutralidade, para que a pessoa que estivesse em casa se sentisse parte daquilo ali. Se sentisse parte daquela história que a gente estava contando. Se sentisse ali, junto com a gente. Né? Eu falo que não existe imparcialidade porque se eu contar uma história e você contar a mesma história, a gente vai contar de maneira diferente. Sim, porque eu tenho uma visão de mundo, você tem outra. Mas a neutralidade é possível encontrar. Quanto mais lados da história você escuta, mais neutra a sua história é. Porque você não está contando só a sua visão, mas a visão de todo mundo que está ali. Né? E é claro que a edição também influencia e tudo mais, mas a gente, o Luiz e a gente tentou o tempo todo mostrar exatamente o que a gente estava vivendo. Eu acho que foi por isso também que os ucranianos estavam tão felizes quando viram, poxa, tem uma equipe do Brasil aqui mostrando a gente, cara. Né? Tipo assim, eles não estão em Moscou. E né? a gente ficava estão muito mostrando, com isso. Eles ficavam, cara, eles nos recebiam assim, pô, o povo inteiro que nos recebeu, que a gente conversou. As pessoas agradeciam. Né? Agradeciam, os caras, muito obrigado por vocês estarem aqui. Por Ninguém vocês não estarem do outro lado da fronteira, sabe? Esse foi o grande lance, assim, acho que mais trouxe a gente para dentro da Ucrânia para tentar contar as histórias das pessoas, né? Foi o fato da gente chegar nos lugares e as pessoas agradecerem, cara, muito obrigado por vocês estarem aqui. Porque geralmente eles vão para a Rússia ouvir a história dos russos. A história que a Rússia conta sobre a Ucrânia. E ninguém vem aqui contar a nossa história sobre a Ucrânia. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui visitando os nossos militares, as nossas casas, o nosso país e entenderem o que a gente vive aqui. Quem são os ucranianos? Tem 44 milhões de pessoas, né? É o estado de São Paulo. Com certeza. É muita gente. Quando que foi o momento que vocês viram e falou assim, a gente precisa ir embora? Olha, quando a gente chegou em Kiev, depois de Mariupol, né, de Zaporizhia, e a gente foi para Kiev, a gente levou 12 horas dentro do trem. Quando a gente chegou na estação de Kiev, no dia da guerra, na estação de trem de Kiev, a cidade estava sendo bombardeada, era uma correria. Tanto que o trem parou 300 metros antes da estação. Ele não parou na estação porque a estação estava correndo o risco de tomar um míssil. Ele ia chegar... E outra coisa, isso aí foi várias vezes, né? Durante o caminho, para chegar tipo 7 da manhã e chegou 9 horas, porque o cara parava assim... Por quê? Porque a gente tinha que chegar depois de um toque de recolher, né? Depois que ela estava... E para chegar depois do bombardeio. Esse cara, Kiev está sendo bombardeada no momento, a gente está parando o trem, né? Para esperar. Não adianta chegar lá no calor do bombardeio, né? Para esperar, para dar esse tempo e enfim. O maquinista também não queria ser atingido por um míssil, né? Então, naquele momento ali, não era mais sirene tocando. A gente já tinha escutado sirene tocando em um monte de lugar. Mas ali era a bomba caindo, era mísseis atingindo a cidade. Então, o trem parou antes, esperou para ir para a estação. A gente ficou um bom tempo ali, 300 metros antes da estação, porque a estação corria o risco de ser bombardeada, né? A gente ficou parado. Inclusive, a intenção do exército russo era prejudicar o transporte, prejudicar a comunicação, prejudicar a energia. Era atingir alvos militares, e o que inclui também o transporte. E aí a gente ficou um tempo parado ali, até chegar na estação, existia uma correria na estação. E a gente chegou à conclusão de que seria muito difícil eles atingirem o nosso hotel. A gente, conversando, né, falou, bom, nosso hotel não é alvo militar, não tem por que eles atingirem o nosso hotel, vamos pro hotel. Só que quando a gente chegou no hotel, a gente foi andando até a estação de metrô, com a cidade sendo bombardeada. Tem táxi, aí não tem mais nada, né? Não tem táxi, não tem carro, não tem Uber. É a mala de rodinha, né? Sim, é uma mala, cada um com uma mala de 40 quilos, mais câmera, tripé e mochila e tudo mais. Isso é pesado demais. O pessoal não faz ideia. Só o tripé já é muito pesado. Isso é bastidor, né? Isso as pessoas não sabem. Não sabem. E aí a gente vai para uma estação de metrô lotada, porque a estação de metrô, as estações ali são profundas, são abrigos antiaéreos, lotadas de gente,
porque as pessoas estavam se protegendo dos bombardeios. Então a gente teve que disputar espaço com os ucranianos para pegar um metrô para uma outra estação, para sair dessa estação e ir a pé até o hotel com as malas. E a cidade sendo bombardeada. Então, você tá andando na rua, não tem ninguém na rua, não tem carro, não tem ninguém. Você tá com mala. E tu na contramão, né? Você na contramão, tu tá saindo da estação e tá todo mundo entrando na estação para se proteger, né? O que é muito comum nesse tipo de cobertura. O jornalista vai para onde as pessoas estão fugindo. Geralmente é assim que acontece. E a gente saindo da estação pra gente indo pro nosso hotel, só que tu imagina uma massa assim, de pessoas querendo entrar e tu saindo com mala, cara. Então a gente foi andando até o hotel. Quando a gente chegou no hotel, deu aquela sensação de alívio. Pô, chegamos no hotel, vamos ter um lugar para ficar, pelo menos durante a guerra. Os funcionários estavam saindo do hotel. Quando a gente chegou no hotel em Kiev, os funcionários estavam saindo, fechando o hotel e falando pra gente assim, ó, ninguém mais entra. O hotel tá fechado, vocês estão na rua. Estão por conta de vocês. É guerra. A gente não estava numa situação de, não, calma aí, a gente pagou, então a gente tem o direito. Não tem direito, é guerra. Deixa eu chamar o PROCON da Ucrânia aqui. Não tem O que é isso? Não tem PROCON da Ucrânia. É o funcionário do hotel querendo proteger a família dele. Todo mundo assim, eu não vou ficar e a gente vai fechar aqui. É um ditado que a gente diz muito na imprensa, né? Principalmente nesse tipo de cobertura, que é o filho chora e a mãe não ouve. A gente tá ali no momento do filho chora e a mãe não ouve. Sabe como é que é? Os funcionários tentando se proteger e ir embora para casa, fugindo para onde eles têm que fugir. E deixaram a gente fazer o que a gente tinha que fazer, para onde a gente quisesse ir. A gente estava na rua. Naquele momento ali, eu ainda cheguei a falar para o Luiz, a gente vai ficar no hotel. E os funcionários falaram, não, gente, vocês não vão ficar. O hotel está fechado, vocês têm que ir embora. Naquele momento eu falei para o Luiz, agora é a hora da gente decidir. Nós não temos capacete, nós não temos colete, nós não temos carro. E agora nós não temos hotel. A gente está na rua e os mísseis caindo aqui. A gente escutava os mísseis atingindo as ruas próximas. Você sente o chão tremer, você escuta o barulho. Né? Então aquilo ali é aterrorizante. Nesse momento eu falei, a partir desse momento, não há mais segurança para noticiar. Até então a gente pensa, enquanto há segurança, o mínimo de segurança, para a gente conseguir noticiar, esse é o nosso trabalho. Mas quando não existe mais nenhuma segurança para se dar a notícia, é a hora de sair. E nesse tipo de cobertura, eu acho que em todas, né? A gente tem duas coisas vitais para a nossa cobertura, que é energia e internet. A gente precisa carregar os nossos equipamentos e internet para mandar as notícias para o Brasil. Se a gente ficar em Kiev, a gente vai ter que entrar numa estação dessa, ficar lá embaixo, onde a gente não faz absolutamente nada, né? Não tem onde tu carregar o teu equipamento, tu não tem... Como tu manda? Né? Numa estação de 100 metros de profundidade, como é que tu pega um 4G para conseguir mandar, né, o teu material? Então... E, Fernando, fundamental de tudo nisso que a gente está contando é que essa decisão você precisa tomar em segundos. Não é uma decisão que você senta numa mesa com a equipe. Vamos jantar para conversar, vamos fazer uma DR aqui. Vamos fazer uma DR, discutir aqui o que vai acontecer, quanto a gente vai gastar. Não. São segundos, questões de milésimos de segundos, que você precisa decidir entre ir por um abrigo antiaéreo, onde não tem energia e internet, como ele falou, ou sair da cidade e definir o que vai ser feito depois. Né? E até a saída da cidade é notícia. Foi o que a gente fez. A gente entrou no trem para Varsóvia e a nossa notícia passou a ser a fuga dos refugiados no trem para Varsóvia. Né? Então, vai muito do olhar observador do repórter e do poder de decisão da equipe de saber, a partir daqui, não dá mais para noticiar isso, nesse momento. Então, a gente vai mudar a nossa notícia, a gente vai noticiar o que está acontecendo, porque, na minha opinião, as histórias das pessoas são mais importantes do que as bombas. Tem muito mais valor. Sim. As bombas, elas estão lá, elas vão cair, a gente vai mostrar. Mas as histórias das pessoas, o que está acontecendo na vida das pessoas por conta da guerra, é muito mais importante do que as bombas em si. Porque ficar ali para tomar bomba na cabeça, todo mundo fica. Todo mundo pode ficar. Basta você ter coragem ou ser maluco. Você fica ali e toma bomba na cabeça. Mas contar as histórias, acompanhar as pessoas no momento de drama e nesse momento de perigo, não requer só coragem, requer um olhar observador, sensibilidade e saber em que momento ali você precisa deixar de lado uma história para cobrir a outra. Uhum. E foi o que a gente fez naquele momento. Vamos sair, vamos cobrir a história da fuga dos refugiados, vamos mostrar o drama das pessoas, vamos humanizar a história e depois a gente volta. Com capacete, com carro, com colete. É que tu pensa, né? Assim, para eu contar o que está acontecendo, o que eu não tenho? Né? A gente tem imagem de bomba de ataque? Tem agência, tem... Né? Isso a gente tem, de uma certa forma. Tu não precisa estar ali na frente do tanque, isso aí corre.
Imagem de celular, de... Hoje todo mundo tem um celular, né? O que a gente não tem? Onde que está acontecendo, né? Essa parte da história que a gente não tem. As pessoas saindo. A história. Né? Se tem alguém cruzando, né? Diz assim, a gente tem, vamos dizer, a gente conseguiu ver pela TV equipes do outro lado já na Polônia, mas e o caminho? Como que assim, a Polônia não é do lado? Essa viagem dura 24 horas dentro de um trem. O trem troca as rodas entre um país e outro. Por causa da bitola dos trilhos, na fronteira com a Ucrânia, ele para... Antes até da fronteira um pouco, né? Antes da fronteira, quando ele vai cruzar para a Polônia, sai todo mundo do trem para o trem trocar as rodas, cara. Que loucura isso. Porque a União Soviética não evoluiu. É a herança da União Soviética. Ela não evoluiu ali o sistema de transporte. Nossa, eu nunca ia imaginar esse tipo de coisa. A gente pensa, mas como assim trocar as rodas? A gente troca o trem, o trem troca as rodas. As rodas. Porque o sistema... quase furou o pneu, né? Do trem. Assim? Tipo isso. O sistema ferroviário da Polônia é muito mais evoluído, muito mais moderno. E o da Ucrânia é a herança da União Soviética. Então, é muito antigo. Esse trem que roda na Ucrânia não roda na Polônia. Então eles trocam incompatibilidade com os trilhos. Com os trilhos. Então ele tem que trocar a roda. Tem que trocar troca a roda, cara. Todo mundo sai do trem num frio de -4, fica ali esperando trocar a roda dos trens para você entrar na Polônia. Qual que era o clima dentro dos trens? Porque nesse momento vocês estavam indo para a Polônia, certo? Sim. Qual que era o clima? O trem estava lotado de ucranianos, imagino, sim, abarrotado. Não era aquela viagem assim mega confortável, né? Tipo, vamos lá, vamos comer, vamos não sei o quê, tá. Olha a paisagem, olha a vista, né? Não é um passeio, né? O Luiz tomou um pisadão no peito, né? Antes de entrar no trem. Lembra disso? Eu fui entrar e tinha... Chute, levou um chute. Quando eu ia entrar no trem, as pessoas que estavam no trem... Tipo assim, tinha visivelmente um rapaz assim que tava com uma cara de desespero, assim, que ele achava assim, quando eu ia me agarrar, tipo, pra subir no trem, ele tava com medo, assim, que ele fosse retirado do trem. Então as pessoas chutavam quem queria entrar, cara. Eu tava com um roxão gigante na perna e aqui, porque eu fui tentar, e eu botava a mão assim, o cara fechava a porta do trem na minha mão, cara. Eu não vivi a Segunda Guerra Mundial, mas passa um filme na cabeça. Porque ele tava num desespero. De como foi ali a fuga dos judeus da Segunda Guerra Mundial. Num desespero que ele disse assim, eu disse, não vai subir, não vai... E eram pessoas afrodescendentes que eles estavam com medo de ser retirados ou por racismo ou por alguma coisa. Eu disse, não, cara, ninguém quer tirar ninguém, eu só quero entrar. Né? Cara, a cara de pavor, assim, das pessoas... Né, porque há relatos, enfim, de pessoas que foram retiradas para pessoas de cor branca entrar no trem, e ele é apavorado, cara. Ele, certamente é uma pessoa que já, pela cara que ele tava, ele já sofreu isso alguma vez, cara. Mas os ucranianos que não são negros estavam apavorados também. Era uma situação ali que tava... A estação de trem estava lotada. Eram milhares, você não conseguia ver o chão de tanta gente. A gente conseguiu entrar nesse trem caminhando pelos trilhos. Não é um trem que parou numa plataforma. Tu imagina um trem parar na Estação da Luz e tu, tipo, 100 metros antes, 200 metros antes, tu vir pelos trilhos. Porque não tem como tu caminhar numa plataforma dessa. A gente teve que descer no trilho, subir por uma porta lateral e entrar e avisar, somos jornalistas, a gente está entrando no trem para mostrar a história do trem e tal, isso aqui. E aquela confusão, as pessoas chutando quem estava tentando invadir o trem e o lado de dentro do trem lotado. E a gente não conseguia entender o que estava escrito, né? Porque o alfabeto cirílico é completamente diferente do nosso. Então você não consegue entender o que está escrito no trem, você não consegue entender nada. Era o único trem que estava na estação e era naquele trem que a gente tinha que entrar. Então a gente entrou nesse trem, que a gente inclusive no início achou que era para Vinícius, que era uma cidade ucraniana, longe de Kiev. A gente ia para essa cidade, longe do bombardeio, para depois voltar para Kiev. Mas quando a gente descobriu dentro do trem que é para Polônia, a gente falou, então nossa matéria mudou. Só tem esse trem. Disseram pra gente que ia ser Vinícius, mas quando a gente chegou lá era para Varsóvia. Então nossa matéria mudou. Agora a gente vai mostrar a fuga dos refugiados para Varsóvia, para Polônia. Quando a gente entrou, o trem na Europa ele tem aquelas cabines, né? Com cama e tal. Tava tudo lotado. A gente teve que passar 24 horas no corredor do trem, dormindo no corredor do trem, para acompanhar os refugiados nessa viagem e contar as histórias das pessoas que estavam ali dentro, abandonando a família, abandonando parentes em Kiev, porque ou não tinham conseguido comprar passagem, ou não tinham conseguido entrar no trem, ou eram homens entre 18 e 60 anos que, por conta da lei marcial, não podiam deixar o país.
tinham que ajudar o exército ucraniano. Então a gente entrevistou a Aliona, uma menina dentro do trem, que a gente acabou acompanhando a viagem dela todinha ali, que ela deixou o pai, a mãe e o irmão, a mãe porque tinha um problema de saúde, e o pai e o irmão porque não podiam sair do país. Porque a lei marcial não permitia que homens entre 18 e 60 anos saíssem do país. Então eles tiveram que ficar na estação de trem, a mãe acompanhou os dois, e ela foi embora sozinha no trem, em desespero, em pânico, porque estava abandonando a família ali para se proteger na Polônia, mas sem saber o que ia acontecer com os parentes. Nem com ela, né? Nem com ela. Sim. Nem Porque, com ela. vou chegar na Polônia e daí? E o que acontece na Polônia? Não sei. Ela só queria fugir do bombardeio. E essa era a história da maioria das pessoas ali dentro. É isso, a gente estava noticiando aí, não tinha 200 mil refugiados. Eu me lembro que eu acho que no Jornal da Noite que a gente falou em 200 mil refugiados. Já tem mais de 2 milhões, né? Imagina, tem o número que tava muito no início, assim, cara. O que vocês viram que mais marcou ou chocou vocês? Que mais chocou? Eu sei que tudo é chocante, né? Óbvio, né? Porque o pessoal, Fernando, que tudo é chocante nesse momento. Mas às vezes tem aquela coisa que vocês ficam mais sentidos ou mais tocados. Que você fala assim, isso aqui, puxa, eu não imaginava que esse tipo de coisa acontecia. Ou alguma coisa que alguém falou que marcou muito vocês. Porque vocês conversaram com muita gente, né? Desde quando vocês chegaram até quando vocês saíram. Até mesmo na Polônia com coberturas e tudo mais, né? Tem alguma coisa que chocou muito vocês? Eu acho que a história no trem é a mais chocante para mim, né? Porque você vê uma pessoa... Tanto que eu chorei, eu entrei ao vivo no Balanço Geral, se não me engano, e me emocionei ali pela primeira vez em 22 anos de reportagem na televisão. Primeira vez que eu entro ao vivo e não consigo segurar a emoção. Porque eu me senti parte daquilo ali. Duas coisas me chocaram muito, para te falar a verdade. Essa história dentro do trem, da menina que estava abandonando a família para se proteger, e deixando a família ali sem saber o que ia acontecer, se eles iam ser bombardeados, se eles iam sobreviver ou não. Teve um momento durante a viagem, quando a gente chegou na Polônia, que os poloneses se aproximaram do trem para prestar solidariedade para os ucranianos que estavam dentro do trem. Impressionante. Isso foi muito natural, não foi uma coisa combinada. Na hora que a gente chegou na estação, na primeira estação do lado polonês, as pessoas se aproximando, batendo palma, fazendo assim, fazendo gesto de solidariedade, entregando o livro, boneca. Eu tava gravando com uma mão e com a outra mão segurando, assim, um cara batia no vidro, assim, e tava tentando me dar um caderninho de colorir e lápis. E ele apontava para uma menininha que tava do nosso lado. Que louco. Então eu tava gravando com uma mão, assim, e tentando pegar. Tentando pegar por uma frestinha que tinha, assim, no vidro do trem. E ele para dar pra menininha, pra ela colorir, pra ela... Que acabou ganhando um ursinho depois. E a gente levou um tempo pra... Pelo menos eu levei esse tempo, não sei se o Luiz passou pela mesma coisa. Eu levei um tempo pra perceber que aquilo não era uma ação da prefeitura. Não, sabe? Pessoas. Não era uma coisa assim, tipo... Cara, isso é impressionante. Assim, tu vê isso aí Meu Deus do céu, assim, Não era uma ação da prefeitura, porque na hora que a gente chegou lá, que a gente viu as pessoas se aproximando, eu falei, bom, isso aí foi uma ação do governo para receber os ucranianos refugiados. Nada, as pessoas... E eu levei um tempo ali para entender que aquilo ali, na verdade, era natural deles. Eles estavam realmente ali esperando... Aquelas crianças correndo na passarela e abanando pro trem para... E aí as pessoas dentro do trem começaram a chorar, porque aquilo era tão natural, e elas se sentiram acolhidas ali, dentro do trem ainda, né? Que elas começaram a chorar, se emocionaram. Nossa, todo mundo. Eu estava ao vivo. Pelo amor de Deus. Então você imagina. Nesse momento eu estava ao vivo. Eu levei um tempo para perceber o que era aquilo ali, o que estava acontecendo. E quando eu percebi, eu me emocionei também, não consegui segurar a emoção e chorei ao vivo. E foi uma coisa assim. Que você fica tentando se segurar, mas você não consegue. É porque você está vivendo há 12, 13 dias ali. É porque aí é o ápice da emoção, né? Se eu que estou aqui ouvindo os relatos já fica emocionado, imagina quem está vivenciando. Isso é uma coisa... Sim. E é muito louco, assim. A gente já estava vivendo há 13 dias. Só finalizar essa parte. A gente estava vivendo 12, 13 dias ali com eles. A gente viu o que era a Ucrânia antes da guerra e o que estava acontecendo ali naquele momento. E a gente se sentiu parte daquilo. Claro. É muito difícil você conter a emoção, né? Eu para onde eu vou, isso é uma mania que eu tenho. Assim, eu carrego a chave da minha casa na minha mochila. Porque não aconteça o que acontecia onde tu tiver, cara. Eu já viajei por vários países, a gente pegou perrengue pra caramba e coisa assim. Cara, quando tu abre a mochila e tu vê a chave da tua casa, tu fala assim, calma, cara, isso é temporário e eu tenho pra onde voltar. Vou voltar pra casa, né? E ali, cara, tu vê todas aquelas pessoas...
caras não sabem se vão voltar, se vão ter casa na volta. E é uma coisa muito representativa a tua casa, né? Eu sempre, quando eu vou trabalhar, tava minha mochila lá, tem um bolsinho, eles, cara, ali tem a chave da minha casa. E é interessante que... Tu sabe que tu tem pra onde voltar. Isso sabe? aconteceu ali é essa ruptura, né? Quando tu olha pras pessoas, ali é essa ruptura, né, cara? Que tu sabe que as pessoas, assim, as pessoas que estão ali, não sabe se voltam, o que elas deixaram. A vida, né, cara? O que tu constrói, né? O que é a tua vida, né? Tu tem um lar pra tua família, né? Pra um conforto pra tu construir as tuas histórias, pra tu seguir adiante. E ali, assim, cara, a tua vida agora é uma mala, né? Com o mínimo de roupa possível, uma mochila com comida. Essa é a tua vida. E um monte cara. de desconhecido. É. E isso aconteceu provavelmente na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão, na guerra da Chechênia. E as pessoas falam, mas ninguém se preocupou tanto com o que estava acontecendo lá quando os refugiados fugiram do país. A questão não é essa, a questão é que a gente viveu o que estava acontecendo na Ucrânia. Eu falo por mim e pelo Luiz. A gente estava vivendo aquilo. A gente não viveu o que aconteceu no Afeganistão, na Chechênia, porque a gente não foi para lá. A gente estava vendo pela televisão. E ver pela televisão é muito diferente de viver aquilo ali na vida real. E a gente estava vivendo na vida real aquilo com essa sensação de que, nossa, a gente vai ter casa no Brasil para voltar. Mas as pessoas não vão ter. Mas ao mesmo tempo com aquela sensação, né? Vou voltar se um míssil não me atingir no meio do caminho, né? Sim, se a gente não morrer no meio do caminho. Mas a gente ficou com essa sensação. Isso foi uma coisa que me chocou muito, tanto que eu não consegui segurar a emoção. O Luiz também não, né? Nossa, pelo amor de Deus. O Luiz nessa hora, por sorte, não estava na frente da câmera. Mas a gente conseguiu ali, depois... O ao vivo foi grande, né? Uhum. Então, durante o ao vivo, a gente conseguiu depois se recompor e continuar dando a notícia, que é a prioridade, né? Mas eu fiquei muito chocado também, não sei se o Luiz sentiu a mesma coisa, com as pessoas que ficaram em Mariupol quando a gente saiu. Porque a gente ligou para a nossa Fixer. A Fixer é a guia que fica com a gente, né, nesse tipo de cobertura. Que tinha contato direto com o motorista. Ela não atendia o telefone e quando atendeu, ela estava dentro de um bunker. Ela falou, tô dentro de um bunker aqui. Não com sei, a minha mãe, né? Com a minha mãe, com a minha família e tal. E um dia antes ela estava saindo com a gente, foi jantar com a gente, foi trocar dinheiro, foi passear e mostrar a cidade e trazer e arrumar o personagem pra gente entrevistar. Enfim, ela participou daquilo ali com a gente de uma maneira natural, levou a gente para os lugares que haviam sido atacados 8 anos antes. E a própria violência que é principalmente contra as mulheres, né, cara? Numa época de conflito, assim, numa época de guerras. Cara, tem relatos assim de médica que chega no Brasil e diz, cara, eu atendi uma menina que foi estuprada por 8 soldados. Então, tu imagina o pavor dessas pessoas, assim, ela tem que deixar a casa dela, ela sozinha, tem que... né? Cara, é um catálogo de violência, assim, pra cima dessas pessoas, né? Que ela tem que deixar, ela tem que proteger a mãe dela, ela tem que se preocupar com isso, cara. Sabe? De ela não estar na rua pra não sofrer nenhum outro tipo de violência. Por quê? Porque por ela ser, vamos dizer, do time contrário. né, da oposição. Imagina um exército entrando na cidade. Sim. Com pessoas que estavam, vamos dizer, no exercício de guerra há 30 dias, 40 dias, né? E eles terem esse pronto. Essas são as nossas presas. Uhum. Sabe uma coisa? Cara, é uma sequência de violência absurda. Tanto que quando a gente falou com ela, falou assim: eu tô num bunker com a minha mãe. Sabe, certamente deve ter ficado por muito tempo lá. Né? Isso, se não deixou a cidade, a gente não tem mais contato com ela. Se não estiver lá até agora. Se não estiver lá até agora. Né? Ô Luiz, no caso do cinegrafista, né? Qual que é o desafio maior em ambientes como esse? Porque em um momento você estava ali segurando a câmera também, às vezes tentava ajudar, também essa questão de trabalhar muito com o Leandro, o que a gente vai fazer, o que a gente vai gravar, tem peso do equipamento, tem que carregar bateria, o que você entende assim, essa parte aqui pro cinegrafista, isso é o mais pesado? Cara, eu acho que é tu saber a hora de tu, assim, cara, não dá pra gravar porque tem alguma coisa, tem coisas mais valiosas em risco, né? Uhum. Quando a gente cruzou em Kiev, que a gente saiu do nosso hotel, que fecharam o hotel, a gente foi passar por uma praça que estavam desarmando como se fosse um carro-bomba. E disse, cara, como é que eu vou mandar? Eu preciso mostrar isso aqui. Só que assim, aonde eu tô, se eu ficar, eu vou ser atingido. Né? Eu preciso correr.
Não tinha espaço, né? Tu não tem... Porque assim, tu vai andando pelas ruas. Tu imagina tu andando por uma cidade totalmente deserta, com snipers deitados no chão a cada quadra. Né? Tu também, tipo, torcendo já que aquelas pessoas não te confundam com o inimigo, com coisa. Tá, logicamente, tu tá te vendo com mala, com case, tu puxando equipamento, enfim. Mas tu também tem essa preocupação de, pô, se eu segurar uma câmera aqui, porque pra gente não é uma arma comum, esses lançadores de bazuca e coisa, mas, por exemplo, em Bagdá, teve um cinegrafista que estava com um tripé num hotel. E entrou aqueles jipes milicianos e da resistência e vindo direto assim, pô, é a coisa mais comum, metralhadora com aqueles tripézinhos. O cara que não tá enxergando direito, sabe? Então é muito arriscado. Luiz, no momento de tensão, o cara nem pensa, ele né? aperta, cara. Ele sabe, ele aperta o gatilho, cara. Então, assim, tu tem que ter todo o cuidado, assim, das pessoas que nem assim, eu vou roubar uma imagem, eu vou dizer, não, eu quero que ele me veja. Sabe, eu não quero ficar atrás de uma árvore protegendo. Porque se eu estiver atrás de uma árvore e aparecer com um pedacinho da câmera, o que será que ele tá vendo de lá pra cá? Né? Então, assim, eu quero que ele me veja, eu quero que ele veja. Eu tô de colete, eu quero que ele veja que eu sou um cinegrafista, que eu sou um civil, que eu tô sem o capacete. Eu quero que ele tenha a maior claridade daquilo ali. Quando a gente foi passar por essa praça, eles tinham amarrado uma corda, assim, na maçaneta de um carro, tava com escudos e coisa. E eles disseram assim, eu precisava fazer imagem disso aqui. Aí tu para... E fala assim, não dá. Porque aonde eu tô... imagina, a gente vê... O assim, risco é muito grande. É muito grande. Um carro bomba, a gente tá acostumado a ver, tipo, em frente a mesquitas e coisa. Cara, destrói tudo. Sabe? Imagina assim, não é uma granada em forma de carro, né? São peças sendo projetadas contra o teu corpo. Então assim, cara, não dá pra ficar aqui. Daí o Leandro já tava um pouquinho mais na frente e ele falou assim, vamos passar. Diz assim, a gente tem que passar agora. Sabe? A gente passou correndo... E torcendo para que... Ele chegou a parar para tentar gravar. Eu falei, não, a gente vai passar agora. A gente não vai gravar, a gente vai passar. A cidade estava sendo bombardeada, a gente escutava as bombas. E eu vou descrever a cena para você. Era um carro tocando. O alarme, assim, disparando o alarme. Um cara com um escudo, agachado na frente do carro, fardado, né? Com uma corda amarrada na maçaneta. Um outro cara com uma corda amarrada na maçaneta, tentando puxar a porta para abrir. O carro tocando e o outro com escudo. O que você faz? Esse carro vai explodir. Né? Isso é um carro-bomba. Pode ser um carro-bomba. E o Luiz parou para gravar. Eu falei, você não vai gravar, a gente vai sair daqui agora. Não tinha espaço para passar. Era passar antes da explosão, ou, a gente sem colete, sem proteção nenhuma, ou aguentar a explosão se o carro explodisse. Mas aí tu vê assim, é a metade de um quarteirão que vai embora, né? Exatamente. Cara, não tem como tu... E esse é um exemplo interessante, porque eu sempre falo isso, a gente não é herói, a gente é jornalista. Nosso trabalho é sobreviver para noticiar. E nesse caso ali, a gente não tinha proteção nenhuma, era zero de proteção. Se explodisse o carro, não tinha notícia. A gente ia morrer e não tinha matéria. E essa decisão, assim, é tu saber que, assim, cara, tem hora que não vai dar. Assim, quem dera a gente tivesse, assim, por exemplo, os nossos olhos registrassem tudo, a gente, né, tirasse um cartãozinho e conseguisse colocar ali. Tem muita coisa que a gente enxergou que a gente não conseguiu gravar por estar assim, cara, ou a gente grava... Ou a gente arrisca a vida. Arrisca a vida, e não dá, né? Só tem um jeito de tu mostrar o que tu grava, tu estando vivo. E é uma decisão muito difícil e rápida que você tem que tomar entre gravar e arriscar a vida, que pode dar certo ou não, né? Ou tomar a decisão de não gravar isso para poder gravar outra coisa amanhã. E é difícil, né? Pô, imagina, eu como repórter cinematográfico, eu vou querer sempre mostrar, né? Quer se matar, né? O cara quer se matar de não poder gravar uma coisa. Cara, preciso mostrar, sabe? Mas daí como é que tu fica aquele conflito, né? Mas a gente tava até falando aqui antes, a gente precisa ter esse sentimento do medo também, porque o medo é o que vai te salvar em vários momentos, né? O problema é quando você perde o medo totalmente e não, vamos lá, né? E tem que ter. Aí você corre um risco muito maior do que você correria já com o medo natural, né? Depois que eu cruzei o carro e vi que eu disse assim, nossa, por que eu não parei e gravei? Esse cara não tem como saber. Não tem como saber, é um risco. Não tem, é uma decisão e vai acontecer uma vez só. Né? Naquela aposta ali, ok. Não, e é 50-50. Né? É o risco de 50%. Pode explodir, não pode explodir. Então sim ou não. Agora tu imagina assim, os caras do exército com os caras que são preparados para a guerra, teoricamente que são treinados para a guerra, com escudo, com até os olhos, agora você sem nada, né? Com colete, né, de cinegrafista, não é nem um colete balístico. Sim. Então, essa decisão é uma decisão que você precisa tomar na hora, que vai definir
se você vai terminar a sua cobertura ali ou se você vai viver para continuar a cobertura. E é claro que a gente quer se matar de não poder gravar uma coisa que a gente tem que gravar e que precisa gravar, né? Só que entre arriscar a vida e o carro explodir, a gente não poder gravar mais nada, ou dar certo e conseguir gravar e ir embora, e sobreviver para conseguir gravar o resto da guerra, porque a guerra não acabou. Né? A gente tem outras notícias para dar. A notícia não é só o carro-bomba, né? Sim, e é isso aí, né? Tu imagina assim, a imagem diz, vamos dizer, os policiais tentam desarmar um carro-bomba, não explodiu. Ok, mudou o que na notícia? Não, a guerra continua, as pessoas seguem saindo do país. Então isso aí, essa imagem assim, é importante, mas acrescentou o que na história, né? É difícil tu tomar essa decisão. E o mais interessante, eu escuto muitas pessoas mandarem vídeos e áudios e até mensagens por escrito pra gente na internet, dizendo vocês são muito corajosos, vocês têm muita coragem, a coragem, nossa, vocês precisam ganhar prêmio porque vocês estão ali e tal. É claro que a gente tem um pouco da coragem de estar ali, mas o que faz a gente estar ali e sobreviver para noticiar... É o medo. Vai muito mais da coragem, vai muito mais da experiência do que da coragem. Porque eu tenho a experiência de cobrir tragédias, já cobri terremoto, tsunami, furacão, conflito urbano, enfim. Foi a Primeira Guerra, mas a gente tem outras experiências e que a guerra precisava também... A gente precisava ter a experiência da guerra, de saber o momento de tomar a decisão. E a experiência é isso aí, tu saber onde tu, tipo assim, cara, não dá. Exatamente. Vai mais do que coragem. É a experiência que faz com que a gente esteja ali. Porque a experiência te dá segurança. Né? E quando você tem experiência, você tem a segurança de saber. Tem um monte de gente lá querendo que a gente faça 1000 coisas. Mas a decisão aqui e agora é minha e do Luiz. E de mais ninguém. Porque é a nossa vida que está aqui. E a gente que está decidindo por deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Né? E foi essa decisão que a gente tomou naquele momento, de não gravar o carro-bomba, que a gente não sabe se explodiu, de continuar a nossa cobertura, que fez com que a gente voltasse para casa e estivesse aqui contando essa história agora. Essa é que é a verdade. Né? E essa experiência é que faz com que a gente possa voltar amanhã para cobrir um terremoto. Aconteceu no Japão, por exemplo, agora. A gente pode ir para o Japão fazer o terremoto. A gente pode ir para uma outra guerra ou a própria guerra, voltar para a guerra para cobrir a guerra, porque a gente tomou a decisão de continuar a cobrir. E não de arriscar a nossa vida, arriscar tomar um tiro, uma bomba ou um estilhaço, e não continuar a cobertura. Então, essa decisão ela é muito difícil, porque a gente é jornalista e a gente quer cobrir. Quer mostrar tudo. A gente quer mostrar tudo. Mas, ao mesmo tempo, precisa ser tomada em questões de segundos. É ali e agora. Tem que ter um mínimo de segurança para você tomar essa decisão. Né? Se tiver zero de segurança... tem muita coisa em jogo, né? Por exemplo, assim, por uma vamos dizer, se eu tivesse optado por fazer aquela imagem... Cara, tu põe muita coisa em risco. Põe tipo assim, põe o Leandro em risco. A cobertura em risco. É muita coisa em jogo, né? A balança é muito desproporcional por uma imagem. Não é só você em risco. Não é a minha. Não é uma decisão minha e eu que vou arcar. Cara, tu bota tudo a perder. Se acontece alguma coisa ali, volta no outro dia. Tem muita história que tu deixou de contar. Pra fazer um estilhaço que pega na tua perna, uma perna que você amputa. Acaba. Ninguém vai trazer ali, de volta. Né? Não tem salário que pague isso, não tem emprego que pague isso, não tem prêmio que pague isso. A perna você perdeu. Se acontecer de você tomar um estilhaço, um tiro, alguma coisa, já era. Você tomou o tiro. Se você sobreviver, é um milagre. Se você não sobreviver, acabou. Como aconteceu com o jornalista americano, acho que agora teve um francês, não sei, enfim. Teve o cara da Fox lá. Da Fox News, outro americano. A menina ucraniana, jornalista ucraniana que morreu, acabou. A guerra para ela acabou, a cobertura para ela acabou, a carreira para ela acabou, a vida para ela acabou. Que tu tem, a tua vida, acabou a vida. Então, na hora dessa decisão, sempre a vida tem que vir em primeiro lugar e a cobertura em segundo. Quando você começa a colocar a notícia, a cobertura que você está fazendo em primeiro lugar, a tua vida, você pode perder o que você deixou em segundo lugar. É o caso, a gente deixou a vida em primeiro e perdeu essa imagem. Né? Então, faz parte da cobertura de guerra a gente não conseguir mostrar tudo que a gente gostaria de mostrar. Você sabe que eu tive um chefe numa outra emissora que dizia para mim o seguinte: se eu pudesse mostrar, se eu pudesse provar 1% de tudo que eu tenho certeza, eu estava milionário. 1% de tudo que eu tenho certeza. Por quê? Muita coisa a gente vem e não consegue mostrar, não consegue provar, não consegue fazer como a gente gostaria de fazer. Né? Então, eu acho que o grande lance está muito mais do que coragem. Porque se você pegar um repórter que está começando e mandar ele para a guerra, esse cara pode ser o cara mais corajoso do mundo, mas quando ele chegar na guerra, quando ele sentir a bomba caindo, o míssil atingindo o prédio que está do lado dele e tal, meu amigo, não tem coragem que segure isso. Você pode ser o homem mais corajoso do mundo, mas você vai ficar com medo ali. Só que
Eu também fiquei com medo, ele também ficou com medo. Todo mundo vai ficar com medo. O próprio militar que tá ali de fuzil com uma pistola, uma granada e do lado do tanque de guerra, ele tá com medo. A questão é que a diferença entre mim e o repórter que tá começando não é o medo e a coragem, e sim a experiência de fazer, de saber decidir em questão de segundos o que a gente vai fazer. Tipo assim, essa é a questão. O que vale? A imagem ou o resto da cobertura inteira, né? Isso aí tu tem que... O que vocês sentiram quando vocês estavam no avião voltando pro Brasil? Eu senti que eu queria ficar mais. Né? Essa que os dois, né? A gente discutiu muito isso. Pô, a gente tinha que ter ficado mais. Emburrado. A gente veio emburrado. Eu queria ficar mais um mês. No voo inteiro emburrado. Sim. Mas quando você coloca em cima da mesa, no papel, o que a gente fez em 18 dias, numa cobertura de guerra, e o que a gente gostaria de fazer, né? Claro que a gente queria ficar mais um mês, 2 meses, 3 meses, queria ficar até o fim da guerra. Só que nem sempre é possível por conta de dinheiro, por conta de RH, né? A gente trabalhou 20 horas, 24 horas, às vezes, virando noite, e não pode, né? Então a gente tem que seguir no caminho que a empresa define, por conta de segurança. Para isso tem as pessoas pensando aqui também, né? Para que essa retaguarda que fica no Brasil fica tomando essas decisões. Ó, o que é extremamente importante. Porque claro, é fundamental. Não, eles chegaram, cara, excelente que vocês fizeram, agora vocês precisam voltar. Chega, né? Vocês precisam voltar, a gente precisa mandar outra equipe para ir, porque precisa ser assim. É igual o jogador de futebol que é substituído no fim do primeiro tempo. O cara fala assim, pô, mas eu tenho gás pra jogar o segundo tempo. Pô, eu acho que eu vou fazer um gol. Mas o cara, não, seu momento acabou. Tu já tomou amarelo, eu preciso de ti no outro jogo. Ou assim, eu mudei a estratégia, a gente tá perdendo, eu preciso de um cara na outra posição. Você precisa entender que o que você fez até ali foi importante pro jornal, pra comunicação, pra história, e que a partir daquele momento você tem que dar a chance para um outro jornalista fazer também. Eu não sou o único repórter do jornal. Eu sei, tem milhares de repórteres no jornal. E eu já fiz o meu papel. Eu mostrei o que aconteceu antes da guerra, junto com o Luiz. A gente mostrou o momento da invasão. A gente mostrou a fuga dos refugiados. A gente conseguiu mostrar tudo em primeira mão. Então, o nosso papel ali foi muito importante. Gostaria de ficar mais? Gostaria. Luiz também, gostaria de ter ficado mais. Ou seja, vocês voltariam, né? Sim. Voltaria. Se meu chefe me ligasse agora e falasse, ó, faz a mala, porque você vai pra guerra de novo, eu ia feliz da vida. Minha mala tá pronta. Só que eu sei também a importância de descansar, a importância de dar oportunidade para outro repórter também fazer, porque é uma outra visão sobre aquilo. Né? Ele tem uma outra visão de mundo, ele vai mostrar de outra maneira. A importância para o jornal de me ter aqui também para fazer outras coisas. Sábado agora eu volto para o trabalho, depois de 2 semanas de folga, e volto apresentando o jornal. Vou apresentar o jornal sábado. Eu sou um dos substitutos do Celso Freitas no Jornal da Record. Então, eles precisam de mim aqui. Eu não posso ficar 1 ano lá. Entende? Então, eu sei dessa importância também. Uhum. E eu sei... E a gente colocando isso no papel, a gente fala assim, cara, eu queria muito ficar, eu não pedi para sair, mas o que a gente fez foi fundamental. Foi importante, foi um trabalho digno, responsável, legítimo. As pessoas assistiram, teve repercussão. E é isso que é o nosso trabalho, né? Isso que é importante pra gente. No momento em que a gente está lá, no período que a gente está lá, no local onde a gente está, é fazer o melhor que a gente pode fazer. Esse é o nosso trabalho. Como se prepara para fazer isso? Não se prepara. Cobertura de conflitos, de cenários de conflito. Eu digo sempre isso. Vamos fazer um curso, né? Exatamente. Eu sempre digo isso, cara. O jornalismo é empírico, né? Principalmente em televisão, que a gente tem que estar lá mostrando, enfim, participando. Então, você não sai da faculdade preparado para fazer uma guerra. Você trabalha no jornalismo ao longo dos anos, cobrindo outras coisas. Vai criando essa casca, né? E criando e adquirindo experiência que vai te ajudar no momento em que você for fazer uma guerra. Eu acho que a cobertura mais difícil para um jornalista, qualquer jornalista, não estou falando do brasileiro, né? Do americano, francês, de qualquer lugar, é cobrir uma guerra. Porque ali você está com a vida em risco, né? Você precisa tomar decisão em questão de segundos e aquela decisão pode definir se você vai ganhar o prêmio Pulitzer ou se você vai voltar para casa. Né? Essa é que é a questão. Ou se você não vai voltar para casa. Então, você adquire experiência ao longo da profissão, ao longo dos anos, para poder tomar essa decisão, para poder definir ali na guerra o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Então, você não se prepara, não tem um curso que te fala, ó, você vai... Eu posso te falar aqui o que você deve fazer, o que você não deve fazer na guerra, mas a decisão vai ser sempre sua, no momento que está acontecendo ali o fato e com a referência que você tem daquilo que está acontecendo em torno de você. Né? Não é uma decisão que eu vou te dizer o que você vai fazer na hora. Se a bomba estiver caindo ali na rua que você está,
Eu não vou falar para você, anda em direção à bomba que você vai sobreviver, não. Né? A decisão é sua. Fique ali e grave a bomba porque você vai sobreviver, não. A experiência que você adquiriu ao longo dos anos é que vai te ajudar a definir o que fazer no momento de uma cobertura de guerra. O que fazer no momento em que a sua vida está em risco. Tu pode ter todo o armamento do teu lado ali. Tu pode, que nem a gente estava em Kiev, tinha os snipers. Cara, tá todo mundo com a vida em risco ali. Não é porque ele tá com aquele fuzil na mão que a vida dele tá... Ele é blindado ali. Uhum. Cara, se cair um míssil ali, tá todo mundo. Quem tá armado, quem não tá, o tiozinho que tá passando, todo mundo. E eu vou te falar uma coisa, então, às vezes, assim, tu tem aquela falsa segurança. Pô, mas tem um exército aqui do meu lado, né? Pô, os caras estão aqui, eu tô Dá uma protegido. falsa sensação de segurança, né? Cara, o exército também morre, sabe? Os soldados também morrem. Então, tu tem aquela falsa segurança, né? Diz assim, a gente tava cruzando, tinha aqueles caras deitados no chão, tinha o pessoal de agência comprando um sanduíche do lado de sniper deitado no chão. E eu vou te falar uma coisa. Aqueles caras estão protegidos? Não, nem o sniper tá. Exatamente, ninguém tá protegido. E eu vou te falar uma coisa que eu acho que de todas as coisas que a gente falou aqui hoje é a mais importante. Todos os jornalistas que têm muita experiência na profissão e que cobrem ou cobriram uma guerra, tomaram a decisão de não fazer aquilo que poderia ter sido feito no momento de risco. Os outros estão mortos. Todos eles. Todos os jornalistas que decidiram, durante uma situação de risco, não fazer aquilo para arriscar a vida e priorizar a vida, são os jornalistas que têm hoje experiência para cobrir uma guerra. Os outros estão mortos. Que loucura isso. Que loucura. Leandro, Luiz, olha, eu queria agradecer demais vocês por ter vindo aqui bater esse papo comigo, levar esse conteúdo pro pessoal e essa história aí, porque realmente me emocionou muito, me marcou muito. Às vezes as pessoas não têm ideia e às vezes no jornal que vocês passam ali bastante coisa, mas não dá para passar assim com tanta intensidade, né? Com tanta emoção igual vocês passaram aqui. Então, queria agradecer muito vocês terem aceitado o convite e vir aqui bater esse papo comigo, viu? A gente que agradece, é um prazer, né? A gente não só gosta de falar, né, Luiz? Como a gente gosta de contar. Mais. Eu falo mais do que ele, né? Ainda bem, né? Eu escolhi o outro lado. Ele gosta mais de gravar. Eu gosto mais de gravar. E a gente precisa marcar um outro episódio, porque ficou curto o papo aqui. Tem muita história, passou, né? tem muita coisa. E não só gostamos de falar, mas gostamos de falar do nosso trabalho, né? Porque eu acho que muita gente não sabe o que acontece ali nos bastidores. A pessoa vê a gente na TV, a matéria já é editada, pronta e tal, mas não sabe o que a gente fez para chegar ali, para contar aquela história, né? E eu acho que o grande lance do jornalismo é justamente as decisões que a gente toma e que levam à reportagem final. A matéria no jornal é o resumo do que deu tudo certo. Né? Que se tá no ar, deu tudo certo pra gente, né, conseguir mostrar. Agora, pra chegar até ali, nossa, é uma decisão a cada minuto praticamente que tu tem que... O local que tu vai ficar, tudo, logística, tudo. Eu comecei a escrever o livro sobre os bastidores da guerra. Né? Que legal. Depois que tiver o livro, vem aqui. A gente vem para falar do livro. Com certeza. E tô falando, o Luiz tá me ajudando nisso também. Que legal. E é claro que a guerra não terminou ainda. O nosso foco não é o fim da guerra, não só a guerra em si, né, as bombas, enfim, mas o que aconteceu nos bastidores dos dias que a gente esteve lá. Né? E as histórias das pessoas, que fim levou, né? Cada personagem que a gente gravou e por onde anda, cada pessoa que deu entrevista na nossa cobertura. Tomara que todos bem. Puxa, espero que todos bem. Nossa. E olha, se o pessoal quiser acompanhar vocês aí nas redes sociais... No Instagram ou no Twitter, enfim, no Facebook, Leandro Stoliar, se escreve com S mudo, S-T-O-L-I-A-R. Né? No Instagram é @Leandro_Stoliar. E o do Felipe é mais confuso. Como é Felipe Silveira? Né? IP Silveira, final de Felipe. IPS Silveira no Instagram e Felipe Imagem no Twitter. Legal. Gente, obrigado. E olha, se você nos acompanhou aqui até o final, tanto pelo YouTube como pelas plataformas de áudio aí, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, né, com a sua percepção sobre esse episódio aqui, pra lá de especial. Também aproveitar para se inscrever no canal. E lembrando, até esqueci aqui envolvido aqui com a conversa, de mencionar os patrocinadores, né? A Unique, gerando relevância e autoridade para você por meio de
vídeos no YouTube e podcasts iguais a esse aqui. E também, olha, meus cursos que tem disponíveis lá no meu site, fernandovitulo.com.br. Dá uma acessada lá, chega lá, vê os cursos que tem disponíveis. E, gente, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo. Obrigado a você. A gente agradece, queria também agradecer pela caneca, né? Que ninguém percebeu aqui, mas é uma granada. Que tá com um pininho. Cuidado. Ainda bem que não estourou aqui durante a nossa entrevista. Eu tava vendo se tu bateu demais no microfone, no microfone pode, só não bate Só não pode na gramada, só não bate na caneca. Legal, gente, obrigado, hein? Valeu, gente, até o próximo.